Vamos iniciar o próximo bloco, já fazendo a seguinte pergunta para todos vocês aí, sejam sinceros, nem que seja aquela vozinha interna na cabeça de vocês, enfim, dando a real e lidando frontalmente da forma mais honesta possível com essa pergunta, que é a seguinte: qual foi a desculpa mais bizarra e absurda que você já recebeu na sua vida, hein? Meus amigos, eu quero trazer o caso aqui da influenciadora e ex-masterchef Isabela Scherer, a Isa Scherer, que, quando questionada, ela revelou uma justificativa pra lá de absurda que recebeu de um ex-namorado depois de uma traição. A desculpa do ex-parceiro aqui, pessoal, teria sido que, e aqui, por favor, vamos abrir muitas e muitas aspas para deixar claro que está na embocadura e nas falas dele, certo? Ele disse que uma menina acabou colocando o seio na minha boca, como se isso fosse, portanto, irresistível e culpa da outra pessoa. Mas, olha só, para discutir esses e outros eventuais absurdos, eu proponho que a gente receba aqui, oficialmente, nosso colunista, já freguês aqui do Morning Show, agregando sempre, entende tudo e mais um pouco sobre a mente humana, sempre com muito punch, carisma, trazendo aqui a real para realmente propor as ideias e explodir a sua mente no melhor sentido possível. É o Bruno Loves, aqui ao vivaço com a gente. Fala, Brunão. Bom dia. Brunão acabou de emagrecer 30 quilos ao tirar o icônico bigode dele, mas de qualquer forma está aqui com a gente e vai poder trazer aqui, vamos nesse caso da Isa Scherer principalmente aqui, Bruno, até porque eu quero entender, dá para acreditar numa coisa dessas, ou é a pessoa que está em auto-engano e está tão apaixonada, tão envolvida, que aceita qualquer desculpinha esfarrapada e inverossímil, né? É um caminho muito maluco, assim, né, cara? Porque quando a gente ouve simplesmente a desculpa, lendo assim, chega a ser vergonhoso, né? Mas acontece, e acontece com frequência, infelizmente. Claro que a gente não consegue analisar a fundo, porque a gente teria que conversar com as partes, mas pegando assim de uma maneira mais genérica, existe uma falta de autorresponsabilidade gigantesca. E a autorresponsabilidade dessa pessoa que cometeu a traição, no caso, começa pelo fato dele não se importar com o sentimento das pessoas que estão ao redor, no caso, inclusive, da própria namorada. Quando existe essa falta de autorresponsabilidade, ele não consegue enxergar principalmente os próprios atos. Então, ele fica tentando achar desculpas, ferramentas, narrativas para poder dividir uma parcela de culpa. Então, uma pessoa pode falar que a culpa é dela porque, de repente, ela saiu para trabalhar e ele se sentiu carente. Ou então, a meia estava lavando, o pé ficou gelado, ele precisava de uma outra pele para esquentar o pezinho dele. Isso são desculpas esdrúxulas que a gente ouve, mas de pessoas que não têm contato com a autorresponsabilidade. Isso sem falar na própria identidade, né? Quando a pessoa tem uma identidade fragilizada, ela não tem injeção de valores, principalmente na primeira infância, que é dos 0 aos 12 anos, que é a parte mais importante do desenvolvimento de uma pessoa. Então, tudo que a gente traz hoje de malefícios e benefícios vem dessa primeira infância. Então, quando você tem uma fratura, um enfraquecimento de valores, você não consegue se colocar no lugar da pessoa, você não consegue ter uma inteligência emocional para poder entender o que está acontecendo de uma maneira macro antes de tomar qualquer decisão. As decisões são tomadas de uma forma impulsiva, e aí você comete um monte de erros, e aí você não quer entrar em contato com esses erros que você cometeu pelo medo do julgamento das pessoas, e aí você fica achando justificativas para parcelar essa culpa. É uma boa análise, faz sentido, mas eu acho que hoje em dia, acho que é importante a gente levar e apreciar aqui, antes de já cravar qualquer coisa, o contexto. Tá? Parece que, ao que tudo indica, o tom dela foi até de autodepreciação, de um pouco rindo de si mesmo, tanto que ela se diverte ali nos comentários com os seguidores que eventualmente perguntam: mas é verdade mesmo? Ela confirma, mas ela acaba rindo. Então, mostra que talvez, na prática, se ela revelou, ela está bem resolvida com essa história. A própria Isa Scherer, que é filha do nadador Fernando Scherer, ex-nadador, teve um relacionamento longe dos holofotes entre 2015 e 2019 com o Fiuk. Sim, eu me preparei para o programa de hoje, eu não sabia essa informação. Então, mas na época ela não deve ter dado tanta risada assim, né, André? Muito provavelmente rir pra não chorar, né? Não, muito provavelmente agora ela ri porque ela caiu na consciência aí dela e falou: eu namorava um idiota que teve a pachorra de me trair e utilizar essa desculpa pra tentar de alguma forma justificar. Mas o que eu queria perguntar, né, falar assim, eu sei que tem 4 homens aqui maravilhosos perto de mim, mas... Olha só.
eu acho que tem um pouco de imediatismo do homem, assim, né? Então ele tá lá, e a mulher, sei lá, se ela deu em cima dele ou não deu. Aí ele trai, e depois ele cai a consciência dele do que ele fez, e ele fala assim, como eu vou conseguir justificar isso? E aí ele mente, porque ele acha que com isso ele vai acabar com o problema, ou ele apresenta uma justificativa que nada tem a ver com a própria assunção de culpa daquilo, né? Por que as pessoas fazem isso? Porque depois é muito pior. É o que eu sempre falo. Mas depois que a pessoa descobre a verdade, é 10 vezes pior do que se você tivesse falado a verdade desde o primeiro momento, né? Então, quando você toma uma decisão dessas sem pensar, já mostra uma imaturidade emocional. Pois é. Então você vai reagir de acordo com o que está acontecendo no seu ambiente sem se preocupar com as emoções, com os sentimentos das pessoas que realmente estão ao seu lado no dia a dia. E aí, assim, as justificativas só mostram uma fragilidade de valores, mostra uma não tem nenhum tipo de autorresponsabilidade. E aí fica botando... Sabe aquelas pessoas que colocam culpa no tempo para falar que elas chegaram atrasadas no trabalho? Ou porque o cachorro comeu a lição de casa, por isso que não fizeram a lição? Ou qualquer coisa do tipo. É sempre o externo o culpado de tudo e não as próprias decisões, não as próprias atitudes. Isso é imaturidade emocional e falta de autorresponsabilidade. As duas coisas somadas com uma fragilidade em valores que a gente recebe de pai e mãe do 0 aos 12 anos... é fadado ao fracasso, não tem jeito. E mau caratismo também, né? Assim, soma uma dose aí de mau caráter de dizer, olha, realmente a culpa é do outro, né? Eu não fiz nada, eu sou apenas uma vítima ali da situação. Praticamente tem gente que usa essa mesma desculpa para justificar agressão, por exemplo. Exato. Ah, olha, tava aqui, olha, você não sabe o que ela falou para mim para que eu agredisse, né? Isso acontece em vários casos do cara dizendo, não, eu fui levado a esse ponto. Ninguém é levado a nada, você faz porque você decidiu fazer, né? E eu acho que são duas coisas que diferenciam o ser humano do animal. É justamente a racionalidade, o pensamento lógico. E nesses casos em que o homem não consegue segurar um instinto primitivo de tentar conquistar uma mulher, de beijar, de ter alguma relação, ou de agredir uma outra pessoa, o ser humano acaba entrando na mesma caixinha de um bicho qualquer aí e não usando esse pensamento lógico, racional, que diferencia justamente o ser humano do animal, não é? Exato. É você ter essa gestão emocional. E você não vai agir, justamente como você falou, por instinto, por impulso. Você consegue ter uma noção macro. Não, pode concluir, fica à vontade. E aí você consegue ter as suas decisões pautadas nos seus valores, nas suas verdades, naquilo que deve ser pensado antes de você consumir qualquer coisa. Ou consumar qualquer coisa. Isso também eu acho que tem uma construção que vem se modificando ao longo do tempo. Sim. Porque antes o homem tem que pegar todo mundo mesmo. Não, mexeu comigo, eu vou bater, vou pra cima. Antes assim, não digo esperado, porque eu jamais esperei, mas era mais aceitável que o homem, por exemplo, traísse, que o homem agredisse, porque afinal... Gente, no Código Civil, até poucos anos atrás, tinha lá que se a mulher traísse, ela perdia direito a tudo e ela era uma bandida e uma monstra. Então, assim, o tempo mudou para melhor, mas eu acho que quando você coloca que muito tem a ver com os valores que você recebe dos seus pais, tem essa mudança geracional e os valores são muito diferentes, né? Como que a gente pode, de alguma forma, e aí eu como mãe sempre penso nisso, né? Dar para os nossos filhos esses valores atuais, de que está errado, e como construir desde cedo a inteligência emocional deles, porque acho que esse é o ponto principal. Então, nós somos vítimas de outras vítimas, não tem jeito. Então, assim, os nossos pais receberam um tipo de educação dos nossos avós, que já foram piores, e eles já começaram a fazer a educação da gente de uma maneira melhor, porque eles entenderam o que foi bom, o que foi ruim, de acordo com os estudos, de acordo com a evolução dos seres humanos, das coisas todas, e começaram a colocar na gente valores e necessidades necessárias para a nossa edificação. E assim a gente faz também com os nossos filhos. Então, tudo aquilo que valeu, que foi bom dentro da educação que a gente recebeu, a gente vai permanecer. Aquilo que não foi bom, a gente tenta modificar. E é claro que a gente faz o acompanhamento da
evolução, da tecnologia, das coisas que vão acontecendo ao nosso redor e vai fazendo com que os nossos filhos estejam inseridos, validados, e eles precisam ter noção da responsabilidade que eles têm perante a qualquer tipo de atitude. Então, na nossa época não tinha rede social, na minha época, não vou falar de você que você é jovem. Não, mas, muito obrigada. Na minha época não tinha rede social, na minha época não tinha computador. Sim. Então, assim, claro. É claro que a minha educação para o meu filho hoje ela é muito diferente da educação que os meus pais me deram. E vale a pena, já que a gente começou aqui o bloco do Bruno Lopes com a própria Isa Scherer, ela que acabou de dar luz a uns gêmeos, então toda sorte ao casal Isa Scherer e Rodrigo Calazans aí, que tem essa nova fase aí, que a gente espera que seja muito abençoada. Mas agora voltando aqui também à discussão, vou trazer o Rafa Macris aqui para fazer a próxima pergunta, Bruno, e a gente segue adiante. Tem outro caso inusitado que eu quero trazer aqui para a gente realmente seguir aquecendo essa discussão. Vamos lá, Macris. É uma coisa que chama atenção e que muitos que estão nos ouvindo devem ficar também um pouco intrigados com isso. O que acontece, Bruno, que nesse mundo dos famosos, dos influenciadores, dos artistas, dos cantores, não tem praticamente um relacionamento que você vê que vai pra frente. Porra, no meu hall social eu vejo relacionamentos, casamentos duradouros. Agora parece que nos artistas não tem um que funciona, rapaz. Que história é essa aí? Explica pra gente. Excelente. O meu tô com medo de ficar famoso aqui, meu. O meu é maravilhoso. Cara, eu acho que existe uma coisa assim, ó. Primeiro que os artistas, eles estão mais expostos. Então, tudo que eles fazem ou deixam de fazer acaba virando notícia, coisa que não acontece com um advogado, talvez não vá acontecer com um médico, com um arquiteto, coisas do tipo. Agora, pode existir, sim, alguns tipos de valores que não são tão normais para outras pessoas de outras classes de trabalho, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa ela entra num relacionamento para poder ter um pouco mais de mídia. Então, para ela poder aparecer um pouco mais, para ela poder, de repente, a partir daquele relacionamento, ela conseguir um pouco mais de patrocínio, conseguir fazer algum trabalho desejado. Isso acontece em todas as áreas. A diferença é que na área dos artistas, das celebridades, a mídia cai em cima, os sites de fofoca contribuem e as coisas acontecem. Mas eu acho que o ser humano ele não muda de acordo com a profissão que ele desempenha. Nelson Rodrigues já fez várias coisas falando dos seres humanos. Tem irmão que é casado e vai se relacionar com a irmã da esposa ou coisas do tipo. Então, talvez a exposição e a necessidade de conseguir likes ou conseguir cliques ou conseguir mídia em cima daquelas pessoas que têm um destaque com a profissão faz com que a gente tenha essa impressão. Mas eu acredito que seja mais impressão, porque acho que dentro de pessoas que a gente se relaciona, é muito comum pessoas começaram a se relacionar, terminaram e traiu e aconteceu com coisas como a gente acabou de falar ou coisas até piores. Meus amigos, eu acho que a gente pode concluir, Rafa Macris foi certeiro aqui, que tem esse quinteto das certezas da vida, né? O amanhecer, o anoitecer, os impostos, a morte e que casamento de artista vai durar pouco. Vai durar pouco.